A editora Pipoca Nanquim começou suas atividades no ano de 2017, mas antes disso eles já eram um canal especializado em quadrinhos muito famoso no YouTube, e eu acompanhava o trabalho deles desde o início. E eles já lançaram quadrinhos incríveis, assim, para quem curte mesmo a nona arte, se delicia com cada lançamento que eles anunciam, muito por causa que eles produzem um conteúdo muito rico sobre os artistas, sobre as obras que eles estão lançando. Mas dentro do catálogo do Pipoca Nanquim, algumas coisas se destacam com muito louvor. E são coisas assim, são quadrinhos que podem facilmente entrar no top quadrinhos da vida, como por exemplo o Asterios Polyp, Maus, obras desse nível, que conseguem alcançar um outro patamar de arte. E eu vou aqui dar o meu top 3 melhores quadrinhos de todos os tempos da editora Pipoca Nanquim até agora. Eu vou começar falando sobre a arte de Charlie Chan Rothchild. Isso aqui é um quadrinho muito moderno, possui uma narrativa extremamente inventiva e, além de uma obra de nona arte de quadrinhos, é também uma obra-prima do design, da arte gráfica em si. Por quê? Porque a narrativa de Charlie Chan Rothchild ela é extremamente metalinguística, moderna, uma narração muito louca. Vamos lá, do que se trata? Sonny Liew é um quadrinista de Singapura e ele vai retratar aqui a vida e a obra de Charlie Chan Rothchild. Ele vai dar um mergulho na persona artística desse cartunista aqui fictício. Na verdade aqui é um personagem desse cartunista. Ele vai fazer um mergulho na vida desse cara. E a vida desse cara se confunde com a história da própria Singapura. Então é um quadrinho que vai abordar diversos fatos históricos que fundaram o que hoje a gente entende como a Malásia, como a Singapura. E aí ele começa do início, falando sobre a infância desse cartunista, o Charlie Chan. E aí ele fala sobre a infância pobre, coloca os primeiros quadrinhos do Charlie Chan aqui, os primeiros desenhos quando ele era muito criança. E aí ele vai desenvolvendo, vai explicando de onde surgiu a paixão pelos quadrinhos. Ele coloca muita colagem, muitas fotos da família, da vida do Charlie Chan. Parece realmente que o cara existiu. E tem também pintura, colagem de jornal. E aí, o primeiro quadrinho do Charlie Chan, ele coloca aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os primeiros quadrinhos do Charlie Chan Rothchild. E esse sonho, esse gibi aqui, ele transmite pra gente uma coisa que eu adoro quando isso tem em quadrinhos. Que é a sensação, o sentimento por produzir quadrinhos, o sentimento de amor pela mídia. Ele consegue transmitir isso aqui, porque também é uma homenagem aos quadrinhos. É uma homenagem a Osamu Tezuka, a Jack Kirby. Ele cita aqui o Wally Wood, que são grandes medalhões da história dos quadrinhos. Aqui ele velho, o Charlie Chan Rothchild. Mas ele é um cartunista que nos anos do início da sua carreira, ele teve muitas dificuldades. Isso é retratado aqui, as primeiras publicações dele, ele procurando gráfica, procurando editoras. Aí ele consegue um parceiro que começa a roteirizar os desenhos dele. E aí eles começam a fazer quadrinhos extremamente politizados, fazendo, como é que se diz, analogias visuais com a história da própria Singapura. Então, no estilo Maus, os cachorros representam os japoneses por causa da guerra, a questão geopolítica da época. O gato representando o outro, e assim vai, como se fosse Maus, a questão da antropomorfização. Mas além disso, ele também traz algumas páginas de quadrinhos assim, com as referências do ano, por que ele fez. Ele traz alguns quadrinhos avulsos assim, e olha o cuidado, olha o capricho gráfico disso aqui. Ele simula a página antiga. Cara, eu imagino o trabalho que deu isso aqui graficamente, mano. O design deve ter enlouquecido para fazer isso. Eu não sei se foi o próprio Charlie Chan, mas ele com certeza teve ajuda, porque isso aqui é um monumento, gente. É um monumento na arte gráfica, nos quadrinhos. É uma coisa que transcende os limites da narrativa totalmente, Que ele desenvolve um personagem chamado Roachman, que é o Homem Barata, e aí ele vai mostrar os quadrinhos do Homem Barata, que muito parecido com as histórias pulp dos Estados Unidos, os quadrinhos de terror da revista Creep, da R. E aí isso também se refletiu lá no Japão, lá na Singapura, no Oriente, né? E aí ele traz as capas, os quadrinhos, aí você começa a ler os quadrinhos que o Charlie Chan produziu na época.
as tirinhas também extremamente politizadas e os problemas que essa politização gerou para a vida e a carreira do Charlie Chan. Só que isso tudo, gente, é fictício. É tudo fictício. A história da Singapura colocada aqui é real, mas o Charlie Chan não existiu de verdade. Então é uma coisa inventiva, assim, num nível que eu nunca vi nada igual. Eu, sinceramente, nunca vi nada nem próximo desse tipo de narrativa, desse nível de metalinguagem e de, por que não dizer, de homenagem aos quadrinhos, cara. Isso aqui é um petardo, como diria o Danielzinho Lopes. Vale a pena demais para quem ama a mídia dos quadrinhos. O meu segundo lugar vai ficar com o Relatório de Brodeck, que é também um dos quadrinhos da minha vida. Caramba, ele vem com essa sobrecapa aqui, ó. Só que na verdade ele é assim, ó, aqui. É uma obra do Manu Lacernet, adaptando um romance do Philippe Claudel. O Philippe Claudel escreveu esse romance e ele vai falar aqui sobre isolamento, os limites da sociabilidade, até onde o ser humano é capaz de chegar quando vive isolado, quando vive em situações extremas. Então é um quadrinho que vai tocar muito no assunto atual demais. Nós estamos no extremo da civilização, passando por um período de quarentena, de quebra da economia. Então, os limites aqui também são testados, só que aqui é durante a guerra, gente. É o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar sobre uma pequena aldeia que recebe um visitante estrangeiro. E é um cara super estranho, que conversa com os pássaros, que traz um monte de obra de artes, e um cara que desenha, que tem toda uma roupa diferente, colorida, e ele entra nessa pequena vila de homens pobres, rudes, com baixa instrução, e ele é muito mal recebido. Digamos assim, todo mundo fica desconfiado, pensando que ele é um espião, pensando que ele é um traidor, pensando que ele é um monte de coisa, um clima de paranoia terrível. E aí acontece algo muito ruim com esse cara, que é chamado de O Anderer. Isso não é spoiler, é a primeira cena. Acontece alguma coisa com ele. Ele é assassinado. E o Brodeck é um cara que é enviado da província para fazer relatórios daquela pequena aldeia. E aí os aldeões, eles se juntam e forçam Brodeck a escrever um relatório a favor deles, para dizer que o crime que eles cometeram teve um motivo. E aí o Brodeck fica nessa sinuca de bico. Ele começa a pesquisar e investigar a vida do Anderer, quem era aquele homem, e fora os traumas do próprio Brodeck, a relação dele com a família que ele tem, que é uma senhora de idade que resgatou ele quando era pequeno, a esposa dele que é muda, traumatizada da guerra. Cara, é um quadrinho extremamente tocante, emocionante, melancólico, com uma arte, gente. Meu Deus do céu, é uma arte que usa o claro escuro, né, o shadow escuro. É assim, deslumbrante. É nível mouse, é nível... Eu não sei nem dizer a vocês o nível disso aqui. Ele tem uma passagem de quadros muito linda, é poético, é literário. É uma coisa absurda, é um monumento dos quadrinhos. Ele faz muita aquelas transições que Scott McCloud fala, transição por ambiência, por ambiente. Então, tem muitos quadrinhos em branco que diga não, sem palavras, que é só para fazer as transições entre os quadros, para dar um clima, sabe? Ai meu Deus, eu chorei. Isso aqui me deixou muito tocado na época que eu li. Toca menos a cabeça, como é o Charlie Chan, que aqui é uma coisa genial, e esse aqui é um quadrinho para tocar o coração e a alma. Relatório de Brodeck, quadrinho da vida, coisa louca. E por último eu vou falar sobre essa belezura aqui, essa coisa maravilhosa que é o Moonshadow. Moonshadow foi escrito pelo J.M. Demetrius e desenhado de forma brilhante pelo John J. Muth, que é um dos primeiros artistas a usar a aquarela nos desenhos. Cara, o Moonshadow, como é que eu posso falar sobre o Moonshadow? Isso aqui é um clássico absoluto, é nível Sandman, é nível Watchmen, é um clássico dos anos 80 que estava fora de catálogo há muito tempo e agora a Pipoca Nanquim trouxe de volta pra gente. Vamos lá! Quem é J.M. Demetrius? J.M. Demetrius é um escritor, um roteirista de quadrinhos que trabalhou durante muito tempo para a Marvel e para a DC, mas que ele sempre teve um algo a mais. É um cara apaixonado pelo melhor da literatura universal.
Gente, é sério, o cara tem muita bagagem, muito estofo literário, e ele consegue colocar todo esse estofo literário, essa bagagem que ele tem dentro de si, criando essa obra aqui, Moonshadow. É uma obra repleta de referências literárias universais. Aqui vai ter elementos de Dostoiévski, do Crime e Castigo, vai ter elementos de Kurt Vonnegut, que é um clássico da ficção científica, distopia também do século XX. Aqui vai ter elementos de Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, vai ter elementos de tudo que você imaginar, de alta literatura, de Don Quixote, Miguel de Cervantes, enfim. E do que se trata a história? Moonshadow é o nome de um garoto, e tem também o seu gato chamado Frodo, olha eles dois aqui. Vamos lá. A história de Moonshadow começa com a mãe dele, na verdade. A mãe dele era uma hippie que se desiludiu lá no movimento dos hippies e tal. E a história da mãe dele também é narrada. E você vai conhecendo aos pouquinhos, não dá para entregar tudo. É uma história muito poética e trágica. E o Moonshadow é o filho dessa tragédia. Mas eles são enviados por uma criatura chamada Desmezu, que é essa lua aqui, essa bola gigante, que ela representa uma coisa divina, a ação divina do destino. Porque o Desmezu é um ser de vontade que os humanos não entendem a vontade dele. Ele simplesmente chega e sequestra você e joga você em outra galáxia, por exemplo, sem motivo. E toda hora eles fazem um monte de coisas assim, provocam tragédias ou benfeitorias, mundos afora, sem explicar motivos algum. Tem vários Desmezu, é uma raça cósmica, super poderosa, que ninguém entende o que está por trás das ações deles, certo? Então o Moonshadow e sua mãe, eles são jogados num zoológico cósmico. Esse zoológico, eles são colocados com várias criaturas de todos os locais do universo, assim, alienígenas, sabe? Então tem um monte de raça alienígena maluca aqui, com cabeça grande, mistura de espécies, enfim, é uma loucura. E dentro desse zoológico eles vão sair para uma aventura cósmica, tipo o Pequeno Príncipe. Eles vão começar a visitar diversos planetas e aprender e ir crescendo. E é a história do amadurecimento do Moonshadow. Ele é uma figura extremamente inocente, muito romântica, e aqui a gente vai acompanhar a trajetória dele amadurecendo internamente. Ele tem um parceiro que se chama Ira, que é um cara peludo parecendo o Twi'lek. E o Ira é o contrário do Moonshadow, é um cara pessimista, ranzinza, rabugento, psicopata, mas que vai acabar virando um amigo, entre aspas, bem entre aspas, porque é uma figura muito controversa do Moonshadow. E o Ira está sempre tentando fazer com que o Moonshadow amadureça e largue sua visão, digamos assim, romântica da vida. E a gente vai acompanhando a trajetória desses dois e de outros personagens aqui em uma narrativa extremamente poética. É literatura no mais alto nível. Assim, são muitas referências, gente. Você termina o Moonshadow transformado. Eu posso dizer isso. E a gente ainda conta no final aqui o Adeus Moonshadow, que é um conto ilustrado pelo John J. Murphy, com ilustrações, com as aquarelas assim, deslumbrantes. E esse conto final do Adeus Moonshadow, nossa senhora, eu me arrepiei tanto lendo, gente. É muito lindo, é muito lindo, é muito emocionante, trágico. Ai, essa obra aqui realmente você sai transformado dela. Tem comentários aqui do Ray Bradbury, olha aí, ó, lindo, original, impressionante. Ray Bradbury, que é um dos maiores ficcionistas de fantasia do século XX e da história, né? Então fica a dica aí, gente. O top 3 Pipoca Nanquim é o Moonshadow, o relatório de Brodeck e a arte de Charles Chan Rothschild. Não tem como fugir, esses são os melhores quadrinhos da editora Pipoca Nanquim. Por hoje é só, deixe sua curtida e até a próxima. Valeu!